Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque, aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque a gente vai conhecer um pouco a história, a trajetória, um pouco dos desafios também da mulher na política, né? A minha convidada é a vice-prefeita de Vitória, Capitã Stephanie. Vice-prefeita, Capitã Stephanie, seja muito bem-vinda aqui ao programa Em Destaque. Uma alegria te receber. Muito obrigada, Fabiano. Eu que fico feliz com o convite. Quero cumprimentá-lo, né, e toda a equipe, cumprimentar também os telespectadores e agradecer pela atenção e pela audiência. Imagina, um prazer nosso te receber, capitã, para falar exatamente dessa, cada vez maior esse espaço da mulher na política. A gente tem que buscar ainda mais ampliar, né, e a gente vê já a mulher chegando aqui no estado. A gente tem uma vice-governadora, ainda poucas prefeitas, né, pelo estado, mas aqui na capital a gente tem uma vice-prefeita. Então, eu acho que é uma representatividade que vem crescendo, ainda é uma trajetória, vamos dizer assim, uma estrada ainda longa, mas já é um avanço, não é verdade? É verdade. Nessa última eleição, apenas uma prefeita, né? Uma apenas. E algumas em composição de vice, que já é uma representatividade, mas nós entendemos que precisa ampliar, né? Precisa. E esse movimento de incentivo legislativo da Justiça Eleitoral, né, e do Poder e do Parlamento é necessário, de fato, para aumentar essa participação e essa representatividade. Sem dúvida alguma. Capitão, vamos começar falando um pouco, né? Antes, eu quero falar um pouco da sua experiência, da sua trajetória, falar também sobre, enfim, a experiência já como vice-prefeita nesse quase um ano, né, de mandato, junto com o prefeito Lourenço Pasolini, aqui na capital. Falar um pouco também sobre os desafios, né? Hoje, como que a senhora vê os maiores desafios, assim, de ser mulher, estar na política e atuar também como vice-prefeita? Como que você vê essa situação? As mulheres, elas têm algumas diferenças biológicas muito características, né, físicas e hormonais, que acabam tornando a nossa trajetória bem peculiar. Isso fora da política também, né? E conciliar a vida pública, porque eu acho que o grande desafio é se tornar uma pessoa pública e ter a sua vida assim observada, né, por toda a sociedade, e conciliar isso com família, com os seus atributos, né, realmente é uma coisa muito única, muito peculiar e muito gratificante, assim. A gente fica no início um pouco perdido, né, porque não faz parte da nossa rotina, mas assim, quando a gente vai ajustando, a gente vê a nobreza, né, dessa função e a importância. Eu sou privilegiada por estar numa função de executivo, de poder executivo, de gestão, né? Então, assim, inclui uma visão bem holística, bem ampla. A gente tem que ver a sociedade como um todo e governar para a coletividade, né? Então, são alguns desafios aí, principalmente naquelas searas que a gente não domina tanto. É a sua primeira experiência no poder público, na política de uma forma geral? Na política, isso. Eu era servidora pública de carreira, Sim. Mas num cargo político é a primeira vez, foi a primeira campanha, foi a primeira filiação, foi a primeira experiência bem sucedida, Como graças que é seu a Deus. balanço, vamos dizer assim, né? Nesse primeiro ano, e com a experiência de campanha também, qual a sua sensação, seu balanço como mulher, como político também? Olha, eu digo que eu aprendi já na campanha, mais do que eu aprendi em 11 anos de polícia. E olha que a instituição policial tem um treinamento muito severo, uma característica de muitas abnegações, né? Mas na vida política, campanha eleitoral, esse processo de construção todo foi um aprendizado, assim, que valeu, acho que a vida inteira. Realmente, assim, é um privilégio fazer parte dessa construção coletiva, poder servir a cidade e ao país nessa função tão importante, né? E eu vejo que é muito positivo, assim. Claro que tem desafios, muitos, mas colocando na balança, com certeza vale muito a pena. Eu ouvi esses dias que muitas pessoas, muitas mulheres têm se inspirado na minha história. E isso pra gente é muito gratificante, né? Porque nós sabemos que todos são falhos, né? A gente tem as nossas limitações, mas as pessoas olharem para a nossa vida e quererem se espelhar é realmente um grande privilégio. Vice-prefeita, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais, a gente vai conhecer um pouco da história da capitã Stephanie. Ela serviu na PM, né, por 11 anos e vai contar um pouco de detalhes. Como foi essa trajetória, desde lá atrás, outras funções que desempenhou na vida profissional também. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vice-prefeita de Vitória. Bem rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque. Não saia daí.
Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a vice-prefeita de Vitória, a capitã Stephanie, e no bloco anterior a gente falou um pouco já sobre os desafios de ser mulher e até um aspecto para a gente destacar, né, capitã, como você falou, é ser mulher, né, estar na política, ser uma mulher negra na política e ser uma mulher de periferia na política. E jovem. E jovem. Então, são vários, você derrubou vários preceitos aí, vários preconceitos que as pessoas têm, né, com relação a isso, e alcançou isso, é uma vitória, eu acho a mais também, que a gente acabou não citando no bloco anterior, mas que é muito importante também, não é verdade? É verdade. É tudo junto. É tudo junto. É a primeira vice-prefeita negra da capital, né? Olha isso já é um marco também. É um grande marco e a gente precisa comprovar todo o tempo a nossa competência, a nossa capacidade. Estive na polícia como comandante, né, porque a gente entra como oficial no meio da hierarquia, como aspirante, consegui galgar até capitão antes de sair para a vida pública. Sim. E assim, a gente já experimentou essa resistência da juventude, do gênero, também da questão racial, porque isso tem um peso, né? A gente não pode, infelizmente, negligenciar e dizer que é a mesma coisa. Verdade. Temos que ter assim, muita sobriedade, né? Muita sensibilidade para nos colocarmos de uma forma a nos fazer respeitar, né? Mas também não admitir, né, que sejamos discriminados, que sejamos inferiorizados por conta dessas características. Sem então, dúvida alguma. Foi um período muito precioso para mim, o período que eu estive na Polícia Militar, principalmente para entender sobre hierarquia, sobre a sua posição, sobre se fazer respeitar e obedecer, e também sobre obedecer, né, porque é um lema do militarismo, ir descomandar, aprender e obedecer. Claro. A obediência, ela está dentro da escala hierárquica, né? Então, assim, é um composto mesmo, né? De autoridade que a gente aprende a exercer e tem que ter uma experiência mesmo, né? Sem dúvida alguma. Capitão, você até citou um pouco da sua trajetória na PM. Vamos falar um pouco da sua trajetória de vida, né? Eu quero conhecer um pouco a capitã Stephanie. Vamos falar da sua história ainda, vida infância. Quero conhecer um pouco onde nasceu, como que foi, narra um pouquinho pra gente como foi a sua vida, a sua trajetória de vida, até chegar como vice-prefeita. Eu nasci em Conselheiro Pena, Minas Gerais, mas vim para Vitória muito novinha, com 11 meses. E minha mãe se instalou ali na região da Grande São Pedro, ali pela Conduza, e a gente sempre transitou nessa área, São Pedro, Santo Antônio, Anguetá. Ali eu passei a minha infância, a minha adolescência, quase a minha vida inteira. Agora, recentemente que eu me mudei de lá, mas também para uma região perto. Uhum. Eu estudei a vida inteira em escolas públicas da capital, desde a infância, porque minha mãe precisava trabalhar, então desde 11 meses de idade, que eu sei exatamente o que é passar o dia inteiro na escola. Não tinha o programa integral naquela época, a escola era 2 turnos apenas, né? Sim. E eu ficava nos 2. Uhum. Eu era a única da escola que permanecia ali nas 2 classes e até um pouco mais, porque minha mãe era diarista. Sim. E ela saía muito cedo e chegava muito tarde. Então eu chegava mais cedo na creche, ficava o período matutino, passava o intervalo com os vigilantes, com as tias da limpeza, à tarde eu ficava. E você não tinha onde ficar, então ficava o tempo todo lá ficava mesmo? Lá. Entendi. Ficava na creche. E aí eu aprendi a gostar de escola, né? Uhum. Aprendi a gostar de estudar. E foi onde eu vivi praticamente. Sim. Então, assim, eu aprendi a ter muito apreço pelos professores, a ser muito disciplinada, muito focada. Uhum. E graças a Deus sempre fui muito boa aluna. Mas, assim, eu acho que o ponto alto da minha história, acho que eu vou falar só sobre isso por conta do nosso tempo. Sim. Foi exatamente na transição aí para a vida adulta, 17 para 18 anos. Sim. Que eu fui descobrir o que era um vestibular. Uhum. Então, foi um trauma para mim, porque eu sempre fui muito boa aluna, então eu era sempre matriculada nas próximas classes, isso era automático. Sim. E eu achei que fosse automático, que eu iria ser matriculada na faculdade e ia cursar o meu curso. Sim. E eu descobri que não, que eu tinha que passar por um processo seletivo. E aí a gente entrou numa jornada tripla, na qual eu estou até hoje. Uhum. Trabalho, estudo, né, e as coisas de casa, nos compromissos do lar. Então, assim, eu estagiava, fazia cursinho e concluí o ensino médio. E fiz a prova da UFES para Direito, VestUFES 2008, não passei, na época nós não tínhamos sistemas de cotas. Uhum. Então, assim, eu fui muito bem no vestibular, hoje eu tenho essa noção, mas eu não consegui entrar. Uhum. E é comum até que pessoas que estudam a vida inteira em escola particular não passem numa primeira para um vestibular tão concorrido como o curso de Direito. Mas aquela bagagem que eu tive do pré-vestibular me deu
a condição de passar no CFO, de passar no CFSD, de fazer também a minha faculdade depois, né? Eu sou formada em Direito, estou pós-graduando em Direito Militar, em Gestão Pública e Gestão de Pessoas. Então, assim, a gente permanece estudando, trabalhando. Estudando sempre, né? Não pode Sim, parar, não estudar. podemos parar, temos que nos atualizar. E veio, você até citou, veio aí também o concurso da PM nesse meio tempo, Sim. né? Foi aí quando você começou a servir a Polícia Militar aqui do Estado, por 11 anos servindo a PM. Eu ingressei com 18 anos, né? Foi meu primeiro concurso e graças a Deus fui muito bem na prova, fui muito bem no curso também, muito bem classificada, tanto no CFSD como no CFO. Sim. E foi onde eu iniciei a minha vida de servidora. Sim. Eu tive algumas experiências de trabalho antes, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, fazendo unha para fora. Tive também uma experiência no consultório odontológico, fui atendente de telemarketing, mas aonde eu realmente considero como um emprego formal é a polícia, porque foi onde eu tive uma remuneração melhor, onde eu tive um tempo de aprendizado e onde eu aprendi a gostar do ofício e a me dedicar para a sociedade. A polícia, ela nos ensina a ter essa responsabilidade de dar retorno para pessoas que você não conhece. Né, de se colocar no lugar do outro e sentir a dor alheia e fazer o seu máximo para alcançar a justiça. Então isso é muito positivo e me fez crescer muito como ser humano. A minha visão de mundo, ela foi assim complementada de uma forma muito linda pela experiência e o tempo que eu servi na Polícia Militar. Eu quero agradecer muito a vice-prefeita de Vitória, a capitã Stephanie, nosso convidado de hoje no programa Destaque, trazendo para a gente um pouco dessa história, dessa trajetória bonita de vida e como foi chegar até, né, a nossa Prefeitura de Vitória como vice-prefeita, né, enfim, uma trajetória realmente que inspira, como a gente falou isso, muitas outras mulheres, muitas outras pessoas, não só mulheres, homens e mulheres, né, porque de fato é uma trajetória de sucesso, uma trajetória que alcançou aí o sucesso com muita luta, com muito trabalho, como a capitã disse. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigada, Fabiano. Obrigada pela sua simpatia. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a todos que nos assistem. Estamos à disposição para contribuir naquilo que estiver ao nosso alcance. Obrigado mais uma vez, capitã. Bom, você de casa, obrigado pela audiência, pela companhia. Se você quiser rever essa entrevista com a vice-prefeita de Vitória, capitã Stephanie, é só acessar simnoticias.com.br. Um grande abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!